O começo, ele é o início de tudo, o Gênesis. E ali a gente inicia com esse modelo onde Satanás vai tentando a contrafação, onde de alguma forma ele vai procurando jogar as verdades de Deus por terra e tentar fazer com que o ser humano viva o contrário da palavra que já foi estabelecida. E você conhece bem a história do que aconteceu no Gênesis. O capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Estava muito claro a palavra de Deus. Deus disse: olha, no dia que vocês comeres dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus estabelecendo a sua palavra ali na criação. Agora, se você avançar um pouquinho, alguns versos adiante, nós já encontramos o cenário do grande conflito, né? a falsidade entrando, a mensagem sendo falsificada. E aqui nós temos a serpente, o grande conflito. E o texto, ele é muito claro, quando ele diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E o que a serpente diz? Ela fala o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha que paralelo impressionante. Deus estabelecendo a sua palavra, dizendo: certamente morrerás. E por um outro lado, a serpente dizendo: certamente não morrerás. E aqui nós temos o princípio de uma mensagem falsificada. Satanás, então, ele pega a palavra de Deus estabelecida e distorce. Ele usa 80% da verdade, mas coloca uma pitada de falsidade e de mentira. A sutileza do erro é quase imperceptível. Certamente morrerás. E ele fala, e a serpente diz: é certo que não morrereis. Tem 80% de verdade nessa segunda frase. E aqui está a essência da mensagem falsificada. Ela é muito sutil. É por isso que o estudante da Escritura precisa ficar atento no conhecimento da verdade, para que você possa identificar aonde se encontra o erro. Estava muito claro então. Quando Jesus esteve aqui, você vai perceber que Satanás ele vai utilizando esse princípio ao decorrer do tempo. Quando Jesus esteve aqui, e se a gente fazer um paralelo, você vai perceber que foi muito semelhante à tentação que ele sofreu. Por exemplo, Jesus foi batizado e logo depois do seu batismo, ele foi levado para o deserto para ser tentado. E vamos analisar esses dois episódios. Primeiro, no momento do batismo de Jesus, olha o que o texto está dizendo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, qual era a frase? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Percebe mais uma vez, Deus estabelecendo a sua palavra, Deus dizendo exatamente quem Jesus era. Você é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, é impressionante, se você continuar lendo no Evangelho de Mateus, logo na sequência, você vai perceber que Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. A palavra de Deus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Percebe aqui? Olha, eu vou fazer o paralelo aqui para ficar mais fácil. Veja o que está acontecendo aqui nesse cenário. Deus estabelece a sua palavra no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora Satanás vai lançar uma espécie de dúvida. Porque a pergunta de Satanás, ou quem sabe a tentação de Satanás é justamente essa, é lançar dúvida numa palavra já estabelecida. Se és filho de Deus, veja, Jesus já tinha falado no batismo dele, que ele era filho de Deus. E agora Satanás está tentando levar Jesus a duvidar de uma palavra já estabelecida. Percebe aqui a sutileza do erro? É o mesmo princípio. É Satanás pegando a verdade e adicionando uma pitada ali de inverdades, de mentira, falsidade. E assim Satanás vai levando avante a sua obra de enganar, de falsificar a mensagem, a palavra já estabelecida, de levar as pessoas a viver o contrário daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. É claro que com Jesus isso não funcionou, não é verdade? No segundo Adão, isso deu certo. O primeiro Adão não confiou na palavra de Deus. O primeiro Adão, ele pecou. Ele decidiu dar ouvido à serpente. Mas agora no segundo Adão, em Jesus, a vitória é completa. Porque Jesus agora vence o tentador. E como que Jesus vence o tentador? Como é que é? Pelo poder da palavra. Olha que coisa interessante, não está projetado aí, mas a gente poderia até ler aqui. Então o tentador, aproximando, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, lhe respondeu: está escrito. Olha que coisa impressionante, está estabelecido. Deus já disse na sua palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus aqui dá um ensinamento para mim e para você. Para vencermos o tentador, precisamos ter claro a palavra de Deus na nossa vida. É como está escrito. Precisamos trazer de volta a palavra. Não, eu não posso fazer isso aqui. Por quê? Porque Deus disse não. Era isso que era para Adão e Eva ter feito lá no paraíso. Quando a serpente chega para levar a queda, ao pecado, era simplesmente para ele dizer: epa, não, eu conheço a palavra de Deus, Deus disse não, nós não podemos nos aproximar desse fruto, e nem mesmo comer dele. Só que eles não deram ouvido à palavra de Deus já estabelecida. Isso é algo impressionante. E aí a gente já sabe o desenrolar da história. Então nós temos aqui claro a palavra do nosso Deus. O grande conflito, ele foi se intensificando. E você sabe o que aconteceu. Satanás, ele foi expulso do céu. Apocalipse 12, versículo 9 diz de maneira clara: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E qual que é a artimanha dele? Qual que é a estratégia de Satanás? O sedutor de todo mundo. Ele vem aqui neste mundo para seduzir, para enganar. Ele foi atirado para a terra. E não somente ele, mas também os seus anjos. E hoje ele busca, por meio de mensagem falsificada, levar os filhos de Deus a se rebelarem contra uma palavra já estabelecida. Os últimos dias seriam um cenário difícil. O próprio sermão de Jesus, em Mateus 24, fala que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse seria o sinal dos últimos dias, falsos ensinamentos, muita coisa errada. E como é que você identifica algo quando está errado? Como é que você identifica o falso? Somente quando você conhece o verdadeiro. Se você tiver uma nota lá na sua casa falsa,
em algum momento, você vai comparar com uma verdadeira, porque para você ter um parâmetro, para você identificar algo que é falso, você precisa ter o parâmetro do verdadeiro. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. É por isso que aqueles que não estudam a palavra, é por isso que aqueles que não dedicam tempo às Sagradas Escrituras, eles serão presas fáceis nos últimos dias, porque não terão parâmetro. Os sinais, os prodígios, eles serão encantados pelas maravilhas dos últimos dias e perderão de vista a palavra de Deus. E esse é o cenário dos últimos dias: falsos cristos, falsos profetas, sinais e maravilha. E aqui nós temos uma profecia também, 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Onde que está o segredo aqui? Amarmos a verdade, estudarmos as Sagradas Escrituras, para não sermos enganados com os falsos cristos e falsos profetas. Esse seria o sinal dos últimos dias. Um cenário difícil. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, falando também sobre os falsos profetas, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? E eles ouvirão do próprio Deus, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebe aqui? Pastor, como assim? É isso mesmo. Sinais, milagres, não quer dizer que Deus está atuando, nem sempre. Vocês lembram das pragas lá do Egito? Quando Deus, ele realizava um milagre, os magos do Egito faziam o que também? A contrafação, eles realizavam também. Agora, qual era o grande diferencial? Era Deus conduzindo o movimento, o seu povo. Aqui está a grande diferença, é a palavra, porque se nós ficarmos fascinados com os sinais, nós podemos ser enganados. E aqui nós temos um segredo aqui, isso aqui é bem interessante, porque veja, e aqui está uma linha divisória. Você percebe que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Espera aí, eles fazem milagres, eles fazem curas, mas eles estão praticando iniquidade. O que será que é a iniquidade? Se você for buscar ali no grego, ela vem de uma palavra que é anomias. E tem um outro texto também que é traduzido com esta palavra. Eu até adicionei aqui algumas palavras no grego, todo o versículo ali, uma espécie de transliteração, só para a gente analisar essa palavra anomia. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, essa expressão aqui, transgressão da lei, a palavra é anomias também. Ou seja, apartai-vos de mim, aqueles que transgridem as minhas leis, aqueles que não fazem a minha vontade, aqueles que estão em pecado. Então veja, eles têm milagres, eles têm cura, mas eles não querem ter a vida liberta, porque qual a obra que Jesus veio fazer na cruz? Veio para nos libertar do pecado. Foi para isso que ele veio. Essa é a obra principal de Cristo, nos libertar do pecado. E nós não podemos reduzir o ministério de Jesus. Ele veio para resolver o problema do pecado. E agora eu gostaria
que você atentasse para esse detalhe. Anomia, então, é transgressão da lei. Agora o texto está aqui paralelo. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Porque o pecado é a transgressão da lei. É a mesma palavra. Quer dizer, não basta milagres. Isso não é sinal que Deus está atuando. Não estou dizendo que Deus não tem poder de operar milagre. Claro que tem. Eu creio num Deus poderoso que é capaz de realizar milagre, que é capaz de realizar sinais e maravilhas. Agora, essa não deve ser a prova final. A prova final é: eu preciso estar em obediência à palavra de Deus. Sinais e maravilhas não é prova de que Deus está atuando na Escritura Sagrada. Isso precisa ficar muito claro. Pois ele vai dizer para um determinado grupo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade aqui são sinônimos, iniquidade e transgressão da lei. Assim nós podemos concluir que a última batalha dos séculos será entre a realidade e a ficção, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, e o campo da batalha será o nosso coração. Um dia uma irmã querida chegou para mim e falou, na época eu não era pastor ainda, ela falou assim: João, eu estava olhando um programa de televisão, e de repente entrou uma figura lá, uma pessoa dizendo que era Jesus, e ele tinha as marcas de Jesus em suas mãos, e ele adicionava um pano e as marcas desapareciam, e depois ele colocava o pano novamente e aparecia. Eu vi ela falando para mim com muita convicção, eu vi, era ele mesmo, era Jesus, ela falando com convicção. É impressionante, né? Como que às vezes as luzes, o espetáculo às vezes nos atrai. E é por isso que nós precisamos ficar ao lado da palavra de Deus, para que os eventos não nos leve para longe do plano maravilhoso do Senhor Jesus. Eu lembro de 2 discípulos que tinham participado ali da morte de Jesus, estavam tristes caminhando uma estrada chamada Emaús, uma cidadezinha distante de Jerusalém ali, Emaús. Eles estavam muito tristes. O evento da morte de Jesus tinha sido uma fatalidade para eles. Eles estavam sem esperança. E conversando naquela caminhada, de repente o próprio Jesus se aproxima deles e começa a dialogar com eles. E pergunta: o que vocês estão conversando? E eles falaram: mas você não é o único estando em Jerusalém, não compreende o que tem acontecido? O que aconteceu a Jesus, Nazareno? Eles contaram todo o fato para Jesus do acontecimento. Mas é impressionante que eles não conseguiram conectar o acontecimento às profecias. Ou seja, eles não conseguiram levar o acontecimento às escrituras sagradas. E é por isso que eles tinham perdido a esperança. E agora Jesus se aproxima daqueles 2 homens sem esperança e começa a apresentar a Bíblia. E começa a dizer: mas não era isso que estava estabelecido? Não era isso que estava escrito? Não era isso que os profetas há muitos anos já vêm profetizando? E ele começa agora a apresentar a palavra. E o coração daqueles homens começaram a se aquecer novamente. O coração deles começaram a arder novamente diante da palavra que estava sendo estabelecida. Queridos, sem a palavra de Deus, a gente fica sem esperança diante dos acontecimentos. A gente se torna presas fácil. Nós precisamos da palavra. A palavra nos traz esperança novamente. A única vacina contra os enganos do inimigo é o conhecimento da palavra de Deus. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está a nossa segurança, é a palavra do nosso Deus, precisamos dela. Paulo, quando foi dar o conselho para o jovem pastor Timóteo,
Ele disse assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conheça bem a palavra de Deus, que saiba dar a resposta à razão da sua fé. Também tem um outro texto ali na carta de Pedro. Nós precisamos da palavra de Deus para não sermos enganados. A única forma de não sermos enganados nesse cenário hoje hostil é nos apegarmos à palavra do nosso Deus. E hoje nós temos muitos chamados, muitas pessoas começam a falar da volta de Jesus, como que vai ser? E você tem várias correntes hoje, corrente filosófica, dizendo, Jesus, vai ocorrer um arrebatamento, né? Em dado momento todos serão arrebatados, e algumas pessoas que estarão dirigindo, os carros ficarão desgovernados. E eu pergunto, o que diz a palavra de Deus relacionado à volta de Jesus? O que diz a palavra? E eu queria deixar pelo menos 2 textos aqui com vocês, que diz assim, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Percebe? Todos irão ver. Assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então não será secreto. Essa ideia do arrebatamento, ela não vem das Escrituras. E tem um outro texto que ainda é mais claro do que esse. É Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Está muito claro, todo olho verá a volta de Jesus. Por isso que nós precisamos ter claro a palavra na nossa vida, porque quando você ouvir qualquer mensagem, você vai lembrar da palavra. Você vai dizer assim: ei, peraí, não é isso que Deus disse. Você vai lembrar da palavra estabelecida. Nós precisamos da palavra do nosso Deus para vivermos nos dias que nós estamos vivendo hoje, dias difíceis, dias que você olha e pergunta assim: em quem eu vou confiar? Uma vez uma pessoa chegou comigo: pastor, eu não sei em quem confiar mais, porque cada pessoa fala uma coisa diferente. Cada movimento vai falando e vai tentando puxar ali para a sua linha de pensamento. Eu quero dar um conselho para você que está aqui conosco, estudando a palavra de Deus, para você que está nos assistindo. Ore a Deus, abre o teu coração, estude a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus conduzir a sua vida. Deixe Deus falar ao seu coração. É assim. E a palavra de Deus vai nos mostrar o caminho, vai estabelecer a verdade na nossa vida. E quando você se deparar com o erro, você vai se lembrar e vai dizer: não, mas não foi isso que eu li, não foi isso que Deus disse na sua palavra. E é por isso que nós precisamos da palavra, para vivermos nesse exato momento da história desse mundo, para não sermos enganados. Para que a sutileza do erro não nos leve, quem sabe, para um ambiente totalmente errado e distorcido. Não vai demorar e Jesus voltará. Amém? E olha, esse acontecimento vai ser o maior acontecimento da história deste mundo. Vai chegar a hora que Jesus dirá: filho, vamos para casa. E sabe, não tem lugar melhor do que a nossa casa, não é verdade? Você pode viajar para os melhores lugares, a viagem é legal, mas chega uma hora que você fala assim: ei, está na hora de eu voltar para a minha casa. A minha casa é diferente. E eu lembro que quando eu comecei a estudar no jardim, eu não queria estudar. Você é criança, você não quer estudar, você quer ficar em casa brincando, na sua vida ali, assistindo, né, desenho, aquela vida ali de criança, né? Uma vida sem muita preocupação. E eu não queria estudar. Na verdade, eu tinha medo de estudar. E meu irmão me levou para o meu primeiro dia de aula. E eu chorava no jardim. E eu chorava.
E eu lembro que tinha um relógio assim, próximo da porta, e eu ficava olhando para aquele relógio. E eu consegui decorar, ainda pequeno, qual seria o exato momento em que meu irmão chegaria para me tirar daquela sala de aula. E era quando o relógio chegasse ali às 11 horas. Meu irmão tinha uma cargueira, eu sentava na frente, a minha irmã atrás. E chegava aquele exato momento. O relógio dava 9 horas, todo mundo parava ali para um intervalo. O recreio. Comia ali uma sopa de letra, né? Alguns estão sorrindo aí, né? Porque... E eu lembro que eu já ficava, falei, é um sinal que está chegando a hora. E dava mais alguns minutos, quando dava ali, próximo de 11 horas, meu irmão chegava, e filho, mano, bora para casa. Eita, hora feliz, sabe? Eu não gostava daquele lugar, não era meu lugar. Eu ficava ali desconfortável. Ir embora para casa, eu quero a minha casa. Chegava em casa, minha mãe, meu pai, meus brinquedos, era meu lugar. Por melhor que seja a sua vida aqui neste mundo, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é o nosso lar. Isso aqui não é a nossa casa. Deus tem algo melhor para você. E vai chegar a hora que Ele vai aparecer na nuvem do céu e vai dizer, ei, chegou, já deu a hora, vamos para casa. Vamos para casa. E Ele vai te levar para um lar onde você vai viver de forma eterna. Vai ser um eterno acampamento. De um sábado a outro sábado, vamos adorar o Senhor na sua plenitude. Não haverá mais tristeza, não haverá mais luto. A morte que quem sabe levou alguém que você ama, já não mais vai interferir nos nossos projetos. Que coisa extraordinária. Perca tudo, mas não perca o céu, não. Não deixe Satanás tirar o céu da sua vida. Não deixe ele te enganar, não. Se apegue à palavra de Deus e fala, Senhor, eu quero aquilo que é eterno. Não quero só viver por aquilo que é temporal, por aquilo que é passageiro, não. Eu quero a minha casa. Deus nos fez para vivermos a eternidade do lado dele, amém? Deus nos fez para aquilo que é eterno. Não se perca com aquilo que é temporal e passageiro. Não deixa Satanás tirar aquilo que é de mais precioso que Deus quer te dar, que é a vida eterna. Não deixa, não. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue. Eu sei que é difícil buscar Deus todos os dias. É uma luta. É uma luta para mim. E é uma luta para todos nós. Mas é necessário. Todo dia nós precisamos da palavra na nossa vida. Deus precisa falar conosco. Deus precisa estabelecer a sua palavra diariamente na nossa vida. Nós precisamos da palavra para que quando a tentação chegar, você possa dizer, ei, não posso, porque a palavra não diz assim. E você vai dizer, porque está escrito que não posso andar por esse caminho. E você vai confiar em Deus. E Deus vai te tornar uma pessoa vitoriosa, amém? Eu quero orar por esse propósito. Você não quer orar por isso? Se esse for o teu desejo, queria convidar você a ficar em pé nesse momento. E eu quero orar. Orar para que Deus possa nos preparar para esse momento especial. E talvez eu estou falando para alguém aqui que ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus. Talvez você já está estudando a palavra de Deus e gostaria de dizer, pastor, eu queria tanto entregar minha vida a Jesus, eu queria tanto me preparar para ser batizado, eu queria tanto me preparar para aquilo que é eterno, e eu queria de alguma forma expressar a minha decisão neste momento. Tem alguém aqui que gostaria de dizer, eu quero me preparar para viver com Jesus, eu quero me preparar para ser batizado. Tem alguém aqui que está se preparando? Deixa eu ver sua mão levantada. Deixa eu orar de maneira especial por você, para que você continue se preparando. Talvez você que está nos assistindo, eu quero orar por você, para que você continue firme nessa jornada de preparação, para viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Tem alguém aqui? Será que eu tenho pelo menos uma pessoa que está estudando a palavra de Deus, que está se preparando para ser batizado? Ou quem sabe alguém que nem estava pensando, mas pastor, ora por mim, para que em algum momento eu possa
tomar essa decisão também de ser batizado e seguir o Senhor Jesus? Tem alguém aqui? Se tem, gostaria que você levantasse a sua mão, que eu gostaria de orar por você. Será que tem pelo menos uma pessoa? Amém. Deus seja louvado. Eu vou orar por você, tá, mano? Seria muito se eu pedir para que você viesse bem aqui do meu lado aqui, para a gente orar junto? Você pode vir? Olha aí. Vem aqui do meu lado. Tem mais alguém que gostaria de participar dessa oração? Pastor, ora por mim também. Você que quem sabe estava longe dos caminhos do Senhor, mas precisa voltar. Pastor, eu preciso voltar. Eu preciso voltar, me preparar para esse momento também. Vem aqui, amado, pode vir. Deixa eu orar por você aqui. Qual que é o teu nome? Elias. Nome bonito, hein? Nome de profeta. Amém? Amém. Tem mais alguém? Alguém que está longe? Alguém que, quem sabe, por algum motivo se afastou, mas fala, pastor, eu quero voltar, não aguento mais essa saudade de Jesus. Eu preciso voltar, ora pelo meu retorno. Vem aqui, deixa eu orar por você também. Deixa eu orar para que você consiga voltar, que eu sei que não é fácil. Eu quero orar por você. Será que tem mais alguém aqui? Pode se levantar e vir aqui, pode vir aqui, que eu quero orar por você. Assim como eu vou orar pelo Elias, para que ele permaneça firme nessa decisão. Amém? Último chamado, tem mais alguém? Não tem? Sabe por que eu sempre pergunto isso? Porque eu já perdi algumas almas no meu ministério, por não fazer esse convite. E eu fiz um voto com o Senhor que sempre eu daria essa oportunidade, para as pessoas tomarem a decisão. Pode vir. Vem aqui, deixa eu orar por vocês. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Qual que é teu nome? Ângela. Pode vir também. Vem, acompanha ela aqui. Acompanha ela. Tá? Acompanha ela aqui, fica do lado dela aqui, ajuda ela aí nesse momento. Você percebe que vocês são amigas, né? Primas. Então pronto. Muito bem, pode ficar aqui. Acompanha ela aí. Tem mais alguém? Olha aí, se eu já tivesse encerrado, né? Será que tem mais alguém? Eu sei que é difícil você vir aqui, mas eu queria orar por você, queria dar essa oportunidade. Queria que você desse essa oportunidade para que Cristo faça uma grande obra na sua vida. Tem mais alguém que gostaria de se unir a essas pessoas, a essas duas pessoas que tomaram essa decisão? Será que tem pelo menos mais uma? Então vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque aqui nesse momento eu tenho duas pessoas muito especiais, uma terceira também que está nos acompanhando. Eu quero pedir uma bênção também na vida de cada uma delas, que Tu possa abençoar ricamente essa decisão que elas estão tomando neste exato momento. Que Tu seja o centro da vida de cada uma delas. Ajude elas, Senhor, nesse processo de Te seguir, que eu sei que não é fácil. O inimigo faz de tudo para tirar o céu, para nos levar a vivermos contrário à Tua palavra. Mas nessa noite, Senhor, nós aprendemos que nós precisamos viver de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com a Tua palavra. Então nos ajuda a vivermos, Senhor, a Tua palavra na nossa vida. E abençoe essas duas pessoas que tomaram esta decisão nessa noite. Que elas permaneçam firmes, que muito em breve, que elas possam ser batizadas para a honra e glória do Teu nome. E que essa pessoa que esteve lutando aí, que por algum motivo não veio, mas que ela possa firmar essa decisão também, de se preparar para viver a eternidade ao Teu lado, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tá? Deus abençoe ricamente, tá? Deus abençoe. Obrigado por acompanhar tua amiga, tua prima. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus.
Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.